para concluir, né, a microbiologia básica, a gente vai falar um pouco sobre as bactérias de interesse em saúde, né? Então, existem grupos de bactérias de importância médica extremamente importantes e que são comumente isolados em doenças em seres humanos, em animais, né? E eu vou falar um pouco dessas bactérias para vocês, certo? Nessa aula de hoje. Eu queria dizer para vocês ficarem tranquilos, que talvez seja uma quantidade bem grande de informação que eu estou apresentando para vocês, mas vocês vão ver isso com uma riqueza de detalhes muito maior, talvez em disciplinas. Então, vocês vão estudar muitas vezes o semestre inteiro e de maneira extremamente detalhada que a gente vai ver aqui nessa aula. Então, isso aqui é só um tapa na roda, o objetivo não é esgotar esse conteúdo não, tá bom? Bom, então, só para vocês terem ideia do que a gente vai falar nessa aula de hoje, antes de falar dos principais grupos de bactérias que eu julguei serem mais importantes, talvez serem responsáveis aí por 80% ou mais, por exemplo, do isolamento de bactérias no laboratório de microbiologia humana, né, aplicada à medicina, né, microbiologia médica. Mas antes de falar sobre esses grupos, a gente vai falar um pouco sobre as principais etapas na rotina do setor de microbiologia, né? Então, a gente vai entender um pouco como é que a gente recebe essa amostra no laboratório, o que é que a gente faz com essa amostra, até o isolamento e identificação do micro-organismo. Muita informação dessa parte da aula, vocês já viram, né, uma riqueza de detalhes maior, né, na aula que a gente falou sobre colorações, sobre GRAM, falou na aula que foi falado sobre meios de cultura, na aula de nutrição, e crescimento microbiano. Então, vou só falar para vocês de maneira geral. E depois, a gente tem uma quantidade muito grande de bactérias, mas eu escolhi aqui 4 grupos para mostrar para vocês, né, as principais características gerais e os principais testes que são utilizados para identificação, né? Então, a gente vai falar, entre os corpos gram-positivos, eu escolhi esses 2 gêneros aqui, né, Streptococcus e Staphylococcus, gêneros extremamente importantes, e entre as gram-negativas, eu escolhi esses 2 grupos aqui, o grupo das enterobactérias, né, que hoje a gente chama, a gente utiliza essa terminologia de ordem, vou explicar um pouco quando a gente estiver falando sobre ela, o porquê, e também os baixamentos gram-negativos não influenciadores, que são extremamente importantes para quem vai aí atuar na área de microbiologia hospitalar. Então, no laboratório, de maneira geral, o que a gente espera, né? No laboratório que a gente faz diagnóstico microbiológico. A gente espera que seja um laboratório que libere resultados de forma simples, tenha uma metodologia, uma logística de processamento de amostras da forma mais simples possível, para que esse processamento, essa logística de processamento aconteça com um diagnóstico rápido e assertivo, né? Então, tendo essa rotina bem estabelecida, protocolos bem estabelecidos, a gente consegue liberar resultados rápidos, né? E isso, muitas vezes, faz uma diferença muito grande no prognóstico daquele indivíduo que está aguardando esse resultado, porque o direcionamento terapêutico vai ser muito mais, muito melhor, vamos dizer assim, né? E a gente tem também resultados que precisam ser confiáveis, certo? Então, o diagnóstico microbiológico, principalmente se tratando de situações de pacientes com infecções graves, bacterianas, que é o foco dessa aula, é extremamente importante que a gente tenha esse diagnóstico assertivo, ou seja, confiável, se libere o que de fato está acontecendo ali naquela amostra biológica, certo? Então, a gente tem essas etapas aqui, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas só para mostrar para vocês que a gente tem a etapa de coleta, né? Que a gente chama de fase pré-analítica. Então, tudo que está relacionado com o método utilizado na coleta e no transporte da amostra, a gente chama de fase pré-analítica. E, diga-se de passagem, a maior quantidade de erros no laboratório clínico que acontece são justamente erros relacionados a essa primeira parte, né? A grande maioria dos erros, se eu não me engano, geralmente 2/3 dos erros estão associados à coleta inadequada, ao transporte inadequado e armazenamento inadequado da amostra, né? Então, isso para o laboratório de microbiologia, para o diagnóstico microbiológico, isso se torna muito mais crítico, uma vez que, se você não coleta adequadamente, você pode introduzir contaminação na sua amostra, se você não transportar adequadamente, você pode destruir o micro-organismo que às vezes está presente naquela amostra. Ele fica inviabilizado de ser isolado por conta disso, né? Então, é importante vocês terem essa noção também.
E depois a gente tem a etapa de processamento em si, que é quando essa amostra chega no setor de processamento, e o que é que a gente vai fazer daí para conseguir identificar esse patógeno, né? Patógeno bacteriano. Então, essas são as etapas principais do processamento, né, do diagnóstico microbiológico. A gente tem o exame direto. Eu vou mostrar para vocês já já o que é esse exame direto. Vocês já provavelmente vão entender do que se trata, porque a gente já falou sobre isso, por exemplo, na aula de citomorfologia, né? A gente basicamente faz microscopia. Eu sempre digo assim para os meus alunos: no laboratório de microbiologia, se a gente fosse resumir as principais atividades que a gente faz, eu diria para vocês que a gente teria aí duas atividades principais. Em torno de 30% de tudo que a gente faz está associado com microscopia, certo? E em torno de 70% está relacionado com o cultivo, com o meio de cultivo, com o isolamento do micro-organismo, ok? Então, no exame direto, a gente faz microscopia. Aí a gente tem a cultura, que a gente vai realizar o que a gente chama de isolamento primário, né? Então, tanto os métodos utilizados na cultura, no isolamento e na identificação no antibiograma são métodos baseados em cultivo. É por isso que eu sempre digo que 30% é microscopia e o restante é cultivo, tá certo? Eu vou mostrar para vocês de maneira resumida o que a gente faz em cada uma dessas fases. Inclusive, algumas delas até já foi comentado, mencionado nas aulas anteriores que vocês tiveram. Então, no exame direto, o que a gente faz? Microscopia. Olha aqui, ó, o profissional, no microscópio óptico, fazendo observação de material biológico. O que a gente chama de exame direto? Porque a gente vai fazer, nesse caso, a gente faz a detecção e caracterização morfotintorial, ou seja, como que o micro-organismo, como que a bactéria vai reagir frente a um determinado corante, uma determinada metodologia de coloração. Então, a gente faz essa detecção, caracteriza morfotitorialmente, e esses micro-organismos são visualizados e detectados em amostras clínicas. Então, a gente pode pegar a amostra que a gente recebe no laboratório e já fazer um exame direto, certo? Como é que você faz isso? Você vai preparar um esfregaço, e aí você vai depender muito do tipo de amostra, você pode usar uma variedade grande de amostras para você fazer exame direto, né? Você pode utilizar líquidos biológicos estéreis, como líquido cefalorraquidiano, né? Líquido sinovial, você pode utilizar secreções respiratórias, você pode utilizar aspirados de abscessos, de lesões de pele, pode utilizar fragmentos de biópsia, tudo isso você pode levar diretamente para a lâmina, você faz o esfregaço, fixa esse esfregaço e utiliza a coloração de acordo com o tipo de micro-organismo que você deseja detectar, você deseja uma coloração que seja mais adequada para a detecção daquele micro-organismo. Como nessa aula a gente vai falar basicamente de bactérias gram-positivas e gram-negativas, o que é mais amplamente utilizado nesse grupo, que é a maior parte dos micro-organismos, das bactérias de importância médica, né, de interesse em saúde, a gente tem aí o GRAM, né, a coloração de GRAM, que vocês já sabem como é que ela funciona, já sabem como é a metodologia, e eu não vou falar isso, eu não vou falar detalhes para vocês agora. Se vocês quiserem relembrar, vocês voltam lá para a aula de citomorfologia, vocês vão ver um pouco sobre essa parte de coloração. Então, é isso que a gente faz no exame direto, certo? Você pega a amostra biológica diretamente e faz o esfregaço, fixa, cora e leva para o microscópio óptico para observar. Lembrando que a observação de bactérias é sempre feita com a objetiva de maior aumento, né? Que é a objetiva de dimensão, que é a objetiva de 100. E dá um aumento de 1000 vezes quando a gente multiplica aí pela lente ocular, tá certo? Ah, professor, então dá para fazer, a gente só faz o grama nesse momento da amostra biológica direta? Não. Quando a gente faz o isolamento da bactéria, a gente também faz o grama. Eu sempre digo assim, um bom microbiologista, na verdade, essa frase não é minha, não. É a frase de uma professora do passado da UFBA, aí, da Faculdade de Farmácia, que era a professora Inge. Ela dizia que um bom microbiologista nunca abre mão de um grama, né? Porque é uma técnica extremamente fácil e muito útil no laboratório, mesmo com toda a modernidade que a gente tem hoje em dia, certo? Aí a gente tem a cultura, e aí na cultura a gente vai cultivar o micro-organismo, lembrando que para cultivar o micro-organismo a gente precisa oferecer para ele todas aquelas condições, os parâmetros nutricionais necessários para que a gente consiga isolar o micro-organismo. E aí cada micro-organismo vai ter uma necessidade nutricional, não vou entrar em detalhe nisso também. A gente vai ter micro-organismo
aeróbico obrigatório, anaeróbico facultativo, vai ter alguns que vão degradar alguns tipos de carboidratos, outros vão degradar outros tipos de nutrientes, e a gente tem aí um recurso dos meios de cultura, né? Lembrar que no cultivo, né, que é o isolamento primário, a gente consegue detectar já características relacionadas à morfologia macroscópica importantes. A depender do tipo de meio utilizado, você vai ter algumas características, né? E isso já vai fazer com que você tenha, o microbiologista, nesse caso, ele vai ter uma suspeita aí do que é que pode estar, qual é o tipo dessa bactéria que está sendo isolada ali naquele momento, certo? Aqui é só para exemplificar para vocês, a gente tem dois meios de cultivo que são amplamente utilizados. Esse daqui da esquerda é o Agamothunkey, né, que é um meio seletivo e diferencial. Aqui a gente tem colônias típicas de E. coli, que tem essa coloração rosa no meio, porque elas fermentam a lactose, e ele é diferencial por conta disso, né, tem essa capacidade de fermentar a lactose. Então, a E. coli é um dos principais isolados aí do grupo das enterobactérias, e está presente uma série de infecções, importantíssimo também doenças transmitidas por alimentos e uma série de outras situações, não somente envolvendo a questão da saúde humana, né, veterinária também, enfim. O estáfilo também, da mesma forma, o Staphylococcus aureus é um coco gram-positivo, aqui ele está sendo isolado inicialmente no meio de agar-sangue, então essas são a morfologia macroscópica dessas colônias, e aí, com a prática, a gente vai a partir dessas morfologias, desse isolamento primário, que é o primeiro contato que a gente tem com o micro-organismo, com a bactéria, isolada a partir da amostra biológica do indivíduo, do paciente, e aí a gente vai realizar os testes, né, para fazer a identificação desse micro-organismo, certo? Então, o cultivo e o isolamento primário são etapas importantes aí desse processo de identificação de bactérias de interesse em saúde. Então, gente, como eu disse, nessa aula, a gente não vai abordar todas as bactérias. Eu escolhi só alguns grupos que eu costumo dizer que 80% dos isolamentos no laboratório de microbiologia aplicado à saúde, né, talvez uma parte, não tão grande, mas uma parte, se você for trabalhar no laboratório de microbiologia veterinária também, enfim, controle de qualidade microbiológico, você tem bactérias que são importantes. Então, esses 4 grupos que eu mencionei naquele primeiro slide lá do sumário da aula, são bactérias realmente importantes. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia da infinidade de outras bactérias que tem. Aqui você tem, nesse slide aqui, que eu estou mostrando para vocês, algumas bactérias dos grupos que a gente vai comentar, né, como a Campylobacter, Salmonella, Shigella, né, que são enterobactérias importantes, bastante isoladas aí, principalmente doenças associadas aos alimentos, doenças transmitidas por alimentos. Aí tem o estáfilo aqui, que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior, E. coli, mas tem outras bactérias que a gente não vai mencionar. E aí, só para vocês terem uma ideia da quantidade de bactérias existentes nessas principais infecções, em diversos sítios aí do nosso corpo, né? Sistema nervoso central, trato gastrointestinal, bactérias associadas a doenças sexualmente transmissíveis. E aí, por conta dessa diversidade microbiológica, a gente tem o recurso de precisar ajustar os meios de cultivo para você conseguir isolar algumas bactérias. Algumas são mais fáceis de serem isoladas, outras são mais difíceis, são aquelas chamadas fastidiosas, são mais exigentes nutricionalmente, aí você tem que usar um meio de cultura mais rico, enfim. Só para vocês terem uma ideia da diversidade que é você trabalhar na rotina de um laboratório de microbiologia, certo? E aí a gente tem o isolamento e a identificação. Para o isolamento, a gente tem várias técnicas que são utilizadas para você semear a bactéria. Essa daqui, por exemplo, é uma inoculação com o método da alça calibrada, que é também chamado de método quantitativo, certo? Essa semeadura, por exemplo, a gente usa muito para fazer isolamento primário de amostra de cultura, para fazer cultura do trato urinário. A partir de uma amostra da urina, você obtém a amostra, homogeniza, coloca lá a alçazinha estéril, né, calibrada, então essa circunferênciazinha aqui, ela tem um volume, um diâmetro conhecido, você vai ter um volume conhecido, e aí quando a gente libera o resultado, utilizando essa metodologia, você pode fazer uma quantificação dessas colônias, fazer uma contagem dessas colônias aí na liberação do resultado. Então a gente usa muito essa semeadura, por exemplo, no cultivo, né, na liberação de resultados de cultura de urina, né, que a gente chama de urocultura, certo?
Essa outra metodologia aqui é uma metodologia mais utilizada em amostras biológicas que têm microbiota, né? Que você tem amostras que são contaminadas naturalmente, né? Que já vêm com a microbiota do indivíduo. Por exemplo, secreções respiratórias, principalmente no trato respiratório superior, secreção de orofaringe, secreção de nasofaringe, amostras de fezes, para fazer cultura de fezes. Então, a gente usa muito essa técnica aqui, que é chamada de semeadura composta, ou semeadura por esgotamento, certo? Que basicamente você vai fazer essa primeira estria aqui, como está mostrado aqui no lado esquerdo superior, né, do slide, às vezes você faz isso, essa primeira estria com o suave da amostra biológica, né? Você pega lá o suave, dá um giro de 360 graus ali, então você coloca a amostra biológica ali, depois você vem com a alça de platina, flambada, esterilizada, né, no bico de Bunsen, e aí você vai fazendo essas estrias, né? Fazendo essas estrias com o objetivo de você espalhar o máximo possível essas bactérias presentes nessa amostra, você conseguir, então, selecionar a sua colônia suspeita que pode estar ali presente, causando a doença naquele indivíduo que foi obtida aquela amostra, tá certo? E aí a gente tem essa técnica também. Então, isso aí é uma técnica bastante utilizada no isolamento primário, tá bom? Aqui é só para mostrar para vocês como é que fica, certo? Como é que fica o isolamento primário, tá vendo? Então, aqui você tem duas colônias, ó. Você tem essas maiores aqui, tá? Isso aqui é uma espécie de bactéria também, e essas aqui são colônias menores. Então, o isolamento primário, o objetivo dele é justamente você isolar os micro-organismos para, a partir desse isolamento, você obter a cultura pura dele. Porque todos os métodos que a gente faz no laboratório, seja microscopia, seja isolamento primário, identificação de antibiograma, a gente não pode trabalhar com cultura mista. A gente tem que trabalhar com cultura pura sempre. Então, essa semeadura por esgotamento primário, realmente ela é importante nesse sentido, para a gente obter a cultura pura desse micro-organismo, como eu disse, principalmente de amostras que já vêm com microbiota, naturalmente contaminadas, certo? Professor, não entendi isso ainda. Como assim? Existem, então, amostras que são naturalmente estéreis? Claro, o sangue é uma amostra naturalmente estéril, né? O líquido cefalorraquidiano é uma amostra naturalmente estéril. Então, quando você faz a coleta adequadamente dessa amostra, e você manda essa amostra para o isolamento, se faz o isolamento dessa amostra, o que acontece? Você vai ter se o paciente tiver realmente com infecção bacteriana, o que crescer ali vai ser somente a bactéria causadora, né? A bactéria patogênica. Então, e geralmente nesses líquidos cavitários, né? Presentes nas nossas cavidades, são líquidos estéreis. Então, não é comum a gente encontrar bactéria nesses líquidos, não, a não ser que o paciente esteja, de fato, com uma infecção naquele sítio, de onde o líquido foi retirado, ou então, se a amostra também foi coletada inadequadamente. Aí você vai ter contaminação da coleta, em detrimento da coleta, que foi o que eu mencionei para vocês anteriormente, né, que é um problema importante.